Vivemos em um mundo onde as adversidades parecem surgir a cada esquina. Problemas financeiros, críticas, frustrações, perdas, imprevistos e cobranças constantes. E é justamente nesses momentos de caos que a mente se torna o seu maior campo de batalha. A boa notícia: a mente também pode ser o seu maior refúgio se for educada para isso. A filosofia estoica cultivada por sábios como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos ensina que a verdadeira força não está em controlar o que acontece lá fora, mas em treinar nosso mundo interior para não ser abalado por nada do que acontece. Educar sua mente não é negar a dor, mas entender que ela não precisa dominar você. É desenvolver uma visão clara, uma resposta. A primeira lição estoica sobre força interior é clara. O que te derruba não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Imagina duas pessoas enfrentando a mesma situação. Uma perda, uma crítica, um fracasso. Uma delas desmorona emocionalmente. A outra segue em frente com serenidade. O que faz essa diferença? A mente. O estoicismo nos ensina que todos os eventos externos são neutros. É a nossa interpretação que os torna bons ou ruins. Quando você entende isso de verdade, começa a perceber que educar sua mente é como construir uma armadura invisível. Uma proteção silenciosa que não impede que as coisas aconteçam, mas impede que elas te destruam por dentro. E essa armadura não nasce do acaso. Ela é forjada diariamente com disciplina, consciência e clareza. Para o estoico, treinar a mente é um exercício diário de autoobservação. Não se trata de ser frio ou insensível, mas de cultivar uma postura mental que separa o que você pode controlar do que está fora do seu alcance. E essa simples distinção muda tudo quando você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável, como a opinião dos outros, o comportamento alheio ou os eventos imprevisíveis da vida. Sobra muito mais foco e força para transformar o que realmente depende de você. A mente educada se recusa a ser vítima das circunstâncias. Ela age onde pode, aceita o que não pode e aprende com tudo. Esse é o poder da filosofia histórica: transformar sofrimento em sabedoria, dor em estrutura e causa em clareza. Só que educar a mente exige mais do que leitura, exige prática. Você pode ler todas as frases de Marco Aurélio, mas se não aplicar no dia em que for criticado, no dia em que algo der errado, ou no momento em que for tentado a reagir impulsivamente, de nada adianta. A verdadeira educação histórica acontece quando você percebe que não precisa mais reagir a tudo, que você pode observar um ataque e não atacar de volta, que pode ouvir um não e não se desmoronar, que pode falhar e mesmo assim continuar firme. Isso é domínio de si mesmo. E quem domina a si mesmo supera qualquer coisa. Uma das maiores confusões sobre o estoicismo é pensar que ele prega a repressão das emoções. Mas os estoicos nunca disseram que você deve se tornar uma pedra ou ignorar o que sente. O que eles ensinaram é que você precisa entender suas emoções antes que elas te dominem. Reprimir é empurrar para debaixo do tapete. Já a consciência estoica é o oposto disso. É olhar para dentro, identificar a emoção, entender de onde ela vem e decidir se vale a pena alimentá-la. A raiva, por exemplo, pode até surgir. Ela é humana, mas o estoico treina sua mente para não agir a partir dela. Ele observa, respira e responde com sabedoria. Esse é o verdadeiro poder. Não ser escravo da própria impulsividade. Esse tipo de controle emocional não é algo que se conquista da noite para o dia. Ele é o resultado de um trabalho diário, silencioso, que acontece quando ninguém está olhando. É quando você está cansado, frustrado e mesmo assim escolhe a calma. É quando alguém te provoca e você prefere o silêncio, a guerra. É quando a ansiedade bate e, em vez de se afogar nela, você respira e volta ao momento presente. A mente educada aprende a navegar entre emoções sem se perder nelas. Ela não precisa se esconder das emoções, mas também não permite que elas ditem o curso de sua vida. A força mental, nesse contexto, é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. E o treino acontece nas pequenas escolhas do cotidiano. Educar a mente, então, é construir essa musculatura interna que te dá estabilidade. E o mais interessante é que quanto mais você desenvolve essa estabilidade, mais livre você se torna. Porque a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que quiser. É ser dono de si mesmo. Quando você conquista esse espaço interior, onde as emoções não te arrastam, onde as palavras dos outros não te definem e onde as adversidades não te paralisam,
você começa a viver de forma muito mais leve. Isso não significa que a vida se torna fácil, mas que você se torna mais forte. E diante da força, até os maiores obstáculos se encolhem. A disciplina no estoicismo não é vista como rigidez ou autocobrança excessiva. Ela é, na verdade, uma forma de libertação. Porque quando você não tem disciplina, qualquer impulso te controla, qualquer crítica te derruba, qualquer distração te afasta dos seus objetivos. O estoico compreende que a mente precisa de direção, de treino constante, de estrutura interior. Assim como um atleta treina o corpo todos os dias, quem busca viver com serenidade precisa treinar a mente com constância. Isso começa com rotina simples. Despertar com propósito, escolher com consciência, manter-se presente no agora e revisar suas atitudes ao final de cada dia. O estoicismo nos mostra que cada escolha é uma chance de moldar o caráter e fortalecer a mente. A disciplina também aparece no que você escolhe consumir. Hoje somos bombardeados por opiniões, informações inúteis e estímulos vazios. E tudo isso entra na mente como lixo emocional. Um estoico cuida daquilo que alimenta seu pensamento. Ele escolhe com intenção o que lê, o que ouve, com quem conversa. Porque entende que a mente não é uma lixeira pública, sim um templo. Se você quer superar qualquer coisa, precisa proteger esse espaço sagrado que existe dentro de você. E isso exige dizer não para muitas distrações, mesmo que elas sejam populares. A mente educada não é aquela cheia de conhecimento, mas aquela que sabe onde colocar sua atenção e, mais importante ainda, onde não colocar. Por fim, a disciplina histórica se traduz em ação. Não adianta apenas refletir ou ter boas intenções. É preciso colocar em prática. A mente treinada é aquela que se move mesmo quando não há motivação, que segue mesmo diante do medo, que faz o que é certo, mesmo que ninguém veja. Isso com o tempo se transforma em força. Uma força que não depende de aplausos, de validação ou de resultados imediatos. É uma força silenciosa construída tijolo por tijolo no cotidiano. A verdadeira superação não vem de momentos grandiosos, mas de pequenas vitórias internas repetidas todos os dias. É quando você entende isso, percebe que a mente pode ser sua maior aliada, desde que você a eduque com paciência, firmeza e amor próprio. Imagine alguém que enfrenta uma sequência de problemas em um único dia. Acorda atrasado, perde um compromisso importante, recebe uma crítica dura de alguém próximo e ainda lida com uma notícia difícil no final da tarde. Para muitos, esse seria um dia arruinado, o suficiente para causar frustração, raiva, até desespero. Mas alguém que educou a própria mente, com base no estoicismo, vive esse mesmo cenário de forma diferente. Ele reconhece a dificuldade, mas não entra em colapso. Ele respira antes de reagir, pondera antes de agir e mantém a serenidade diante do inevitável. Isso não é frieza, é sabedoria aplicada. A mente educada não nega a realidade, mas se recusa a ser vítima dela. O grande diferencial é que essa pessoa treinou a si mesma para não buscar controle sobre o incontrolável. Ao invés de gastar energia tentando mudar os fatos, ela foca em como vai responder a eles. Isso traz uma vantagem poderosa, estabilidade emocional. Enquanto os outros se perdem em reclamações, ele encontra soluções. Enquanto muitos se afundam em autopiedade, ele busca aprendizado. A mente treinada não se abala facilmente, porque já aceitou que a vida é imprevisível. Mas isso não significa que precisa ser insuportável. O caos externo é absorvido por um centro interno firme que foi construído com reflexão, prática e escolhas conscientes dia após dia. Essa mentalidade se torna um escudo invisível que não te isola da vida, mas te prepara para enfrentá-la com dignidade. Quando você educa sua mente com os princípios do estoicismo, você se torna alguém que pode ser julgado no meio da tempestade e ainda assim caminhar com firmeza. E o mais admirável é que isso não depende de circunstâncias perfeitas. Você pode começar esse treinamento agora mesmo com os desafios que já tem. Basta parar de reagir no automático, observar os próprios pensamentos, escolher com mais clareza. Esse é o início de uma jornada transformadora, onde a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna seu maior refúgio. Educar a mente acima de tudo. Um ato de coragem. Coragem de enfrentar a si mesmo, de romper padrões automáticos,
de deixar de ser refém das próprias emoções para se tornar mestre das próprias escolhas. A filosofia estoica não promete uma vida fácil, mas oferece as ferramentas para que você caminhe com firmeza em meio às dificuldades. Ela te ensina a manter o foco no que está ao seu alcance, a silenciar ruídos externos e a cultivar uma paz que não depende das circunstâncias. Quando você entende isso, percebe que não precisa esperar a vida melhorar para se sentir bem. Você precisa apenas melhorar a maneira como lida com ela. E essa transformação começa dentro da sua mente. Uma mente treinada, consciente e disciplinada pode suportar qualquer tempestade e ainda assim florescer. Im.